Esse vídeo foi gravado originalmente em português, mas tem uma faixa de áudio extra e legendas em inglês também que você pode escolher. Hoje é o episódio em que o balanço volta para a água. Uma mistura de preocupações, angústias, aprendizados, alívios e talvez comemorações. Já estamos há 5 meses em Salvador, o que é muito mais do que costumamos ficar em uma cidade. Mas há vários bons motivos para isso. É uma cidade histórica, sagrada, cheia de culturas e mistérios. E recebemos a visita de amigos bem queridos também. Para quem mora a cada X dias em uma cidade diferente, isso traz um certo pertencimento, uma estabilidade em meio ao universo de tantas novidades todos os dias. É algo da vida a bordo, essa sequência de encontros e despedidas com tanta intensidade. Estamos aqui bastante tempo também, claro, porque há 3 meses começamos uma reforma no Balanço, melhor dizendo, a reforma do Balanço, no Aratu Yacht Club, que fica na região metropolitana de Salvador. E que sorte fazer essa reforma por aqui. Em primeiro lugar, porque tem uma vibe boa. Muitos estaleiros têm um ar mais industrial, e ficar aqui alguns meses é bem tranquilo, de boa. Eventualmente, todo veleiro precisa parar para fazer uma reforma. Pode demorar bastante, mas uma hora precisa, e por isso mesmo é bom escolher bem o lugar. Mas uma reforma desse nível que eu estou fazendo agora, eu diria que acontece a cada 20 anos na história de um veleiro. Ou mais às vezes, pelo menos não tudo de uma vez assim como eu estou fazendo. Mas que nada ele passa. Nesse episódio eu vou colocar o balanço na água, como eu falei. Acho que tanto ele quanto eu estamos com saudade de flutuar ali balançando com o vento. Na real, eu e a Ana temos ficado no Dóris, mas também no catamarã que o Jack e a Angelita estão vendendo. Então, isso tem matado a saudade um pouco. Pique, pique! Sim, é lógico, de baixo pra cima pra subir na vida. A vela cria amizades muito interessantes. Um grau de informalidade, de abertura, que poucas atividades da fase adulta da minha vida me trouxeram. Estava muito confortável aqui e no Dóris também, mas ainda não estávamos em casa. Para voltar para o nosso lar, ainda faltava um pouco. Mas um passo super importante a ser dado amanhã. Porque depois de tanta chuva, conseguimos pintar o fundo e o costado e deixar essa parte da reforma pronta. Amanhã, a gente ia virar essa página. O barco vai pra água hoje, cara. Não tá pronto ainda, né? Tem muita coisa pra fazer, mas já é uma etapa importante. Pelo menos a gente para de ver o fundo e vai ver outras coisas, né, cara? Vai andar, né? Mais agora deck, interior aí. Legal. Vambora. Ainda falta colocar o speed, que é, né, o sensor. E pegar o leme reserva lá, cara. O barco por dentro ainda tá assim, né, cara? Lixado, sem as portas, né? Ainda tá bem bagunçado aqui, cara. Mas ferramentas e tal. E agora eu vou botar o sonar ali, ó. Vamos lá. Arrumar esse esquema aqui. Olha o furo que tá ali, ó. Isso é o que fica quando não tem o sensor. Então, apesar de ter aquela portinha ali, ó, entra água, diminui bastante, mas entra água, né? Tem essa parte aqui, ó, que é pra acumular a água que sobe quando você trocar ele, pra não espalhar, né? Aqui era a tampa que tava antes, mas agora é buraco, tudo é diferente. Ó. Esse aqui é o novo sensor, eu tenho que estar com esse ring amarelo aí, agora eu vou lubrificar e colocar. Tem uma parte pra frente aqui, vamos que vamos. Esse sonar do balanço estava com problemas já fazia bastante tempo. Funcionava intermitentemente, e agora era hora de trocar ele. Como ele tem um rotor que gira e mede a velocidade da água, é necessário tirar ele por dentro do barco para limpar eventualmente. Na verdade, eu já tinha um antes, mas era separado do sonar e eu nunca fiz questão de usar. Tá lubrificado, né?
E eu vou inserir ele ali, cara. Deixa eu botar a câmera do jeito que dá pra gravar. Nesse agora é tudo um mesmo sensor e eu vou ter que comprometer mais usar ele. Por isso, já tem essa caixinha no barco para segurar a água que sai quando você tira ele. Ele acompanha um tampão também para colocar quando não estiver usando. Falta colocar a seta bem para frente. Assim. Cara, vou lá agora achar a cabeça do leme reserva, que sempre fica bem guardadinha no lugar que a gente conhece, né? Mas agora tiramos tudo do barco. Vou ter que ir lá no armário ver onde é que tá isso, cara. Ó, depois desse aqui é o meu e eu tenho que correr pra caramba ainda. Agora eu tô vendo que tinha coisa que tinha que ter feito fim de semana, mas é muita coisa, às vezes a gente esquece, né? E aí eu tô vendo algumas coisas que estão no armário ali também que o Jack vai precisar pra fazer essa revisão. Na verdade eu fiz a revisão há pouco. Ele vai ajudar ali a fazer a limpeza do trocador de calor e calibrar as válvulas, que eu devia ter feito com 1000 horas. Porque as válvulas vão desgastando com o tempo, né? E aí o espaçamento delas pode mudar. E aí eu nunca tinha feito isso. É massa que ele vai estar aqui, né? Já ensina a gente a fazer também no vídeo. Agora eu tô separando o que eu preciso aqui. Vai ser a chance de comandar meu barco com cana de leme. Que eu, na verdade eu gosto mais de cana de leme, mas também não tenho nada contra roda, é legal também, é conveniente, né? Mas a cana de leme é mais simples. Ó, já mostramos como funciona um leme de fortuna aí, ó. Cana de leme de fortuna. Pra trás, né? Acho que sim, cara, senão a gente não vai conseguir mexer. Ali é realmente a folha de leme, ó. Vou botar o parafuso, não dá por aí, né? Não. Ah, dá. Precisa agora um cano pra botar aí. Essa aí é a minha cana de leme em reserva. Não dá pra botar o parafuso. Não dá pra botar o parafuso porque essa aí é do outro. Pô, devia ter feito no mesma furação, hein? Aí, ó. Temos cana de leme. Pena que ela não é articulada, né? Leve pra caramba. Você quer girar? Tá. Não consigo ir muito. E mesmo que você... Cara, teria que ser... Não vai conseguir ser muito mesmo, ó. Porque mesmo que você corte aqui, ó, ela teria que ser inclinada. Com aquela ponta ali, não... Ele rebaixou... não dá, maciça. Tá, mas eu acho que assim, cara, isso aí, já o pessoal rebocando e nós... Se tiver um bote na água ali, nós jogando pro lado, pro outro, a gente consegue também, não? A gente não vai dar na hora de ancorar ali... Pô, pra botar de frente a gente precisa ancorar, não tem outra poita ali, né? Eu vou puxar de ré, botando de ré. Tá, não, mas vai ter uma poita pra puxar de pra frente? Tem. Qualquer coisa que pegar a âncora depois eu boto. Agora descer e pegar ela na água. Há poucos minutos eles subiram sem fim, que acabou de voltar do Caribe. Pra nós é um momento tenso, mas pra quem trabalha aqui fazendo isso todos os dias... Bom dia. Como você está essa manhã? Confiante? Tudo tranquilo, como sempre. Tá tudo certo. Daqui a pouco ele tá na água. Mais ansiosa, eu achei que não era possível. Daqui a pouco ele tá no habitat dele. Ainda tem um longo caminho e a reforma ainda não acabou. Mas é um passo importante. A nossa casa vai voltar a flutuar. Para muitos pode parecer bobagem, eu entendo. Mas eu amo demais esse jeito de viver, flutuando por aí. E o carinho que eu tenho pelo balanço é algo real e concreto. Ó o maestro! Registrando também, ó. Todo mundo... Sempre acontecimento, hein? Então começa algo que acontece com boa parte dos veleiros que descem por aqui. Uma espécie de procissão, um cortejo. O barco passa em um desfile triunfal. Todos tiram fotos, admiram. Todo mundo sabe o trabalho que dá para manter um veleiro e fazer uma reforma assim. E também o quanto especial eles são. Todos os veleiros têm uma história incrível, é fato. Mas o balanço, cara... O balanço ele levou muitos de vocês a conhecerem centenas de outras histórias. De Montevidéu até aqui em Salvador, com várias idas e vindas. Ele está se preparando agora para ir muito, muito mais longe. E é um caminho longo, bem mais longo do que a saída até a rampa. Mas eu acho que está acontecendo a passos largos.
Isso tem acontecido porque muita gente tem jogado seu carinho e a sua dedicação para ele ficar pronto. A procissão segue e se aproxima da rampa. Como dizia Bernard Moitessier, meu barco não é um simples meio de transporte. Ele é meu casulo, meu tempo, minha liberdade flutuante. Em breve o balanço vai trocar o deslizar barulhento e truncado das rodas pelo suave e silencioso da água. Não foi só Moitessier que tinha esse sentimento pelo seu veleiro. Diversos outros navegadores escreveram sobre isso. Amir Klink, Joshua Slocum, Vitor Dumas, todos relataram sentimentos semelhantes. Não quero, obviamente, me comparar com nenhum deles, mas eu me sinto mais tranquilo assim por fazer todo esse drama só para descer um barco. E o que eu sinto, talvez alguns de vocês se identifiquem também. Que outro objeto na vida de uma pessoa pode ter tanto significado, um sentimento semelhante? Deve ter, claro, mas a minha paixão pela vela talvez me segue um pouco. Deixe aí um comentário com algo que você acha que é parecido. Adoraria fazer um post no meio da semana comentando o que vocês colocaram aí. Muita gente, quando escuta o termo vida simples, pensa em pobreza, o que está longe de ser verdade. Na real, uma vida não simples é o que em muitos casos leva muita gente a nunca chegar a uma vida mais rica de verdade. E aqui eu falo financeiramente mesmo, porque simples não é falta, simples é suficiência, é elegância ao invés de exagero. É o que você precisa para tudo ficar perfeito. E é bem difícil, é difícil mesmo saber quando você realmente precisa de algo ou está indo só por impulso, por exposição a décadas de publicidade. E às vezes acha algum produto fundamental, mas não é. É uma escolha que tem a ver, claro, com preferências pessoais e culturais de cada um, mas existe conhecimento e ferramentas que podem ajudar você a enxergar um caminho que aí sim pode te deixar mais feliz e quem sabe rico. Eu fiz uma parte disso quando eu fui morar a bordo, mas certamente algo que me ajudou bastante a enxergar o que eu tinha feito e descobrir coisas novas também foi o curso da UVP. Parece até meio estranho você ver esse tema em um curso de investimentos, mas isso é fundamental se você quiser investir em uma reserva financeira ou uma aposentadoria melhor. Saber que tipo de investimento usar em cada caso, em cada situação, é obviamente importante, mas o quanto sobra para investir todo mês é, no mínimo, tão importante quanto, provavelmente, mais. E não é só uma questão de gastar menos, é também não cair em ciladas financeiras, como a compra de um imóvel com os juros inadequados, do cartão de crédito, dos impostos mal administrados. Há muitos custos que você pode ter e nem nota, porque não entende completamente como os juros, a inflação e os impostos agem ao longo do tempo. E o pouco que eu aprendi até agora foi libertador. O curso da UVP são 8 semanas e vão muito além de explicar para você o que é cada investimento e por que cada um é melhor em cada situação. Ele te ensina como se organizar, a ter controle e aproveitar melhor as oportunidades para fazer o que você ganha ou gasta, te ajudar a alcançar o que realmente você quer. Além do curso, você ganha 1 ano para acessar vários conteúdos extras e ferramentas de organização financeira ou de investimento que vão te ajudar muito. E o mais legal é que se você não gostar por algum motivo, mesmo depois das 8 semanas, eles te devolvem todo o dinheiro que você pagou. Então não tem muito como sair perdendo nessa, né? E para fazer é só escanear esse QR Code que aparece aqui na tela ou clicar no link que aparece na descrição. A UVP foi eleita ano passado a melhor consultoria de investimentos do Brasil pelo BTG Pactual. Então eu acho que vale bastante a pena. Olá, balanço indo pra água. Que momento! Momento de tensão, momento de alegria, momento de missão cumprida. Olá, Adriano. Adriano e Ana numa ansiedade. Mas não é por pouco, né? Tantos dias já, acho mais de um mês o barco fora da água. E agora é o momento de descer. Essa descida tem um agravante. 9 passa-cascos trocados. Tá certo que são de uma marca incrível e tal, mas será que a gente instalou do jeito certo? Se só um deles vazar água, o balanço vai ter que voltar pro seco. Tudo tranquilo na operação aí? Tudo tranquilo, Jé? Você tá tranquilo, eu tô tranquilo. Vai voltar pro habitat dele. Esse é o Geilson, o cara com o dedo no botão. E no comando dele, o balanço começa a descer. Uma descida confiante e tranquila, eu posso dizer. Apesar de meu coração estar bem quieto nessa hora. Boa parte do clube parou para assistir nesse momento. Tocou a quilha na água, eu vi.
A primeira parte que entrou na água foi a quilha. Depois o leme. Esses cabos que você vê aí são para segurar o barco, porque o vento não leva ele para longe do pier. Por sorte, aqui o vento quase sempre fica na mesma direção. A descida é feita bem devagar, para não ter nenhuma surpresa ou movimento brusco. Boa parte dos acidentes, colocando ou tirando barcos na água, acontece por pressa ou afobação. Geralmente erros bem bobos. Nessa altura, o barco está quase flutuando. E é preciso controlar ele, especialmente porque o balanço está sem motor. O mergulhador do clube vai checar se está tudo bem embaixo d'água. O Fabrício me chamou já. Temos que ir lá pro bote pra acessar o barco por dentro. Aqui tem, né, cara, 7 passa-cascos novos lá, né? 7, 8. Então, sei lá, a princípio tá tudo certo. Tem mais um Speed 8. Vamos lá, cara. Pode vazar, né? A princípio não vai, mas a gente tem que olhar. A galera já tem todo um procedimento aqui, já vai... Já toca de ouvido, aqui nem precisa partitura. Confiante nos passa-cascos aí? Oi? Eu também, mas tem que checar. Por aqui, comandante. Esse é um dos barcos que faz o apoio aqui no clube. E tem uma bomba d'água para apagar incêndios. Eu achei genial. Este agora era um ponto meio tenso. Apesar de que estávamos bem confiantes, mas... Como eu falei, só um passa-casco vazando e o barco tem que voltar pro seco. O balanço ainda está preso na carreta e não flutuando. Mas já dá para checar assim se está entrando água por um passa-casco. Desse jeito, no caso de um vazamento grave, ele não afundaria. É meio dramático, eu sei, mas os bons procedimentos de segurança sempre têm esse aparente ar de exagero, de pensar no pior que pode acontecer. Agora é a hora da verdade. Tá tranquilo aí? Não entrou água? Aí pode estar meio no seco ainda, né? Já? Tá. Se fosse para entrar água, essa altura já tinha entrado, apesar da pressão ser um pouquinho menor assim levantada. Deixa eu ver isso aqui. Ali parece seco também. Esse aqui. Tem 2 aqui. Esse aqui. Sequinho por cima. Cadê o outro menor? Sequinho por cima aqui, né? O outro também. Deixa eu ver na volta. Cara, na volta... Tá difícil saber porque a água tá... A água tá na volta, mas acho que é a água da chuva que desceu aí. Aqui é aqui da cozinha também, tá ok o registro. Já olhou do banheiro? Show. Aqui é o outro que poderia vazar. Vou faltar essa portinha levar pra... Não tá vazando. Tá ligado. Tudo certo. Ufa. Tudo certo! Que vitória, cara. Agora é levar ele pro pier de serviço, onde vai continuar a reforma. O balanço foi construído em 1988 e muita coisa mudou de lá pra cá. A tecnologia de construção de veleiros mudou um pouco, os eletrônicos mudaram bastante, as tintas mudaram razoavelmente. Mas também a forma que usamos os veleiros mudou, pelo menos para uma grande parte dos velejadores. Já é grande o número de pessoas que moram em seus veleiros. E eu chutaria que, mesmo quem não mora, passa mais tempo do que antes. Nos anos 80, antes do celular, os dias em que você ficava em um veleiro eram mais isolados, só com rádio. Era muito difícil trabalhar nele, para a maioria pelo menos. Isso muda bastante a definição do que é um barco bem construído, na minha opinião. Várias coisas já reformei porque eram feitas pensando que a tripulação ficaria pouco tempo dentro do barco.
A piracuzinha, por exemplo, que era com fórmica, a água acabava entrando por baixo. E se você fica longos períodos sem usar, dá tempo de secar e tudo bem. Mas morando a bordo, ela não secava nunca. Além da pintura, eu quero cuidar de umas coisas assim no interior do barco. Elas são menos críticas do que o casco, o mastro, etc. Mas também são importantes. O balanço está indo para o pier de serviço, uma área licenciada para fazer reparos nos veleiros que não precisam ser no seco. Lá tem água, energia, e é legal também porque faz barulho e bagunça longe do pier onde as pessoas querem mais sossego. A gente ainda está sem motor e por isso estamos sendo rebocados. Vamos jogar uma âncora na proa levada pelo barco de apoio e amarrar a polpa no pier. É aqui que vamos ficar nas próximas semanas. Muita coisa ainda vai ser feita no balanço nesse lugar. Depois de ter esperado vários dias em que não parava de chover, a gente encerrou essa etapa da reforma. A melhor equipe! Uhul! Agora a carreta que segurou o balanço todos esses dias vai ser útil para um outro veleiro que vai ocupar um lugar no pátio. E as velhas angústias vão dar espaço para outras novas. Sucesso! Muito obrigada. Nem tem mais como mexer no fundo, agora é só pra frente. Graças a Deus! Parabéns, aqui. Balancinho lá, ó, flutuante. Onde deve estar sempre. Mas hoje é só comemorar. Amanhã a gente se depara com os novos problemas. Depois de uma feijoada maravilhosa, docinho. Último almoço, talvez, dos amigos aqui, antes de sair. Desceu tudo, agora é engraçado, porque eu venho pra esse lado aqui o balanço não tá mais lá, cara. Deu até um negócio meio estranho de olhar, mas eu tenho que organizar um monte de coisa que ficou ali também, galão. Um monte de coisa que tava na volta da carreta, né? Que agora eu tenho que ver onde é que eu vou colocar, cara, porque a gente vai pintar ainda o costado, não posso botar lá. Vão ser dias diferentes, em que para acessar o balanço tem que ir com o barco de apoio do clube. Isso aqui, ó, é uma folha de leme de fortuna que eu encaixo ali na escada, que é reforçada por dentro com aço. E aí, se eu ficar totalmente sem leme, eu tenho esse aqui que eu consigo, teoricamente, voltar pra casa. E ele enche d'água? Ele enche d'água, porque a gente não queria que ele ficasse muito raso, muito leve, senão ele tinha tendência de flutuar e ficar forçando. Sim. E assim é melhor que ele fique pra baixo mesmo. Então a gente deixou ele leve pra carregar, né? Apesar de ser de aço. Sim. Mas ao mesmo tempo na água ele não flutua. E aí aqui vai uma outra peça que tô no armário, eu vou explicar depois. Que você enfia ele na escada e prende com um parafuso aqui. E aí um cano que prende com o parafuso. Tem uma tranquilidade um pouco maior. Não é um leme que dá pra forçar, navegar, assim, contra o vento. Não, é tipo, tudo. se deu ruim, você chega em casa. Isso. Porque o leme certo é do tamanho que já tem no barco, né? Não dá pra levar outro. Aí eu tenho bem um suporte aqui pra fixar ali. Sobe isso aqui e bota aqui, ó. Ele vai instalado aqui. Que bonitinho. Então já tem um suporte aí pra ele que Tá firme, bem firme. tá com uma chapa de aço por baixo que reforça, né? Só na fibra não daria, né? Mas aí tendo aço embaixo dá pra sustentar bem. Tem muita gente que se livrou de rascada usando, por exemplo, o armário como leme, fez coisas assim, né? Esse aqui é um jeito mais Profissional. Tem mais. Essa foi uma vitória, mas muito ainda precisa ser feito para o balanço chegar onde eu quero. Se aquela foi a fase do fundo, essa que começa agora é do convés. Ainda faltam as fases do interior e do mastro. Antes da pintura do convés, vamos tirar todas as vigias, porque 2 delas estão com vazamento na moldura, as outras devem estar quase. A ideia é pintá-las também, para ficar com a nova cara do balanço. São presas por 4 parafusos e coladas com selante de poliuretano. Reformas são coisas que de tempos em tempos todo barco precisa passar.
Mas é bem mais que isso. É também um ritual que a tripulação precisa passar para ficar mais íntima com seu veleiro. Que nesse caso é a nossa casa também. A cada reforma dessas, eu me sinto um comandante um pouco melhor. Não sei se mais pelo aprendizado com o barco ou pela musculação com a alma que é enfrentar ela. Às vezes, pode ser mais difícil lidar com as angústias da reforma do que encarar uma travessia. Em alguns momentos parece que não há como resolver algo importante. Mas quem tem um bom porquê, enfrenta quase qualquer como. O Hashtag Sal e as pessoas que trabalham nele são mantidas pelo apoio de algumas pessoas que deixam qualquer quantia voluntariamente nos sites do Apoia-se e do Patreon, que são sites super seguros que a gente usa há mais de 10 anos. E se você quiser se tornar também um apoiador, o Hashtag Sal é algo importante para você quer fazer parte dessa comunidade, ter um contato mais próximo comigo, com vários outros velejadores, escaneie com o celular esse QR Code que aparece aqui na tela ou clique em um dos links na descrição. Eu te agradeço muito. Até o próximo domingo ou até daqui a pouco em um dos nossos grupos de WhatsApp.